sou um neto de um dos fundadores, e sobrinho neto de outro fundador, o primeiro secretário dessa Sicredi, sobrinho neto da esposa do August Stahl, também fundador da Sicredi hoje, e bisneto do Franz Opitz, também um dos grandes fundadores, com muita presença na Caixa Rural de Nova Petrópolis, junto com o irmão dele, mais um primo dele. É uma turma grande de parentes que trabalhavam intensamente nessa Caixa Rural. E esse meu bisavô tem até um bilhetinho onde ele foi convocado para fazer a análise das contas, que hoje chamamos de o Conselho Fiscal. Então, essa ligação eu tenho, com muita satisfação. Eu nasci em 1939, janeiro de 39. Certo. E aí morou na linha imperial até que idade? Até os 1952, data marcante da Caixa Rural de Nova Petrópolis, a Sicredi, mas em março eu já estava num colégio interno lá em Carazinho, quando foi lançada a pedra fundamental da primeira sede própria da atual Sicredi, lá na linha imperial. Eu tinha 13 anos completos, porque nasci em janeiro e essa pedra foi lançada em março, se não me engano, conforme consta nas fotos. Temos várias fotos da escavação de depósito, de colocar a pedra fundamental, a turma assistindo à escavação lá, e a inauguração solene dessa pedra fundamental, onde está a presença do padre Ervino Malman, dando a bênção, né, com uma série de presentes importantes, pessoas, o governador do estado, né, daquele ano, às vezes eu me engano o nome, mas é daquele ano de 53, né? E um coleguinha meu, primo meu, consta naquela foto, por isso chama atenção para mim. Eu não estive presente, mas esse primo é o Ivo Reimann, que já sugeri fazer uma entrevista com ele também. Também um gurizinho de 12 anos, né? Que documento para essa nossa gloriosa Sicredi de hoje. E o que tem mais importante daquela foto? Quem foi o pedreiro daquela casa cooperativa. Então, é um ponto a ser investigado, divulgado, porque todas as pessoas são importantes de uma empresa cooperativa tão importante hoje no Brasil. A vivência minha, pessoal, foi antes de ir para o colégio, onde a Sicredi funcionava na casa particular do gerente, seu Otto José Neumann. E é uma imagem muito grande que eu tenho. Como gurizinho de 11, 12 anos, ao ir para a escola, levava um montinho de dinheiro que o pai dizia, olha, vai depositar na Caixa Rural, né, ao ir para a escola. Então, essa é uma vivência real, né, que me marcou. Eu não entendia bem o que significava tudo isso. Tinha que levar o dinheirinho que o pai economizou no trabalho aqui em casa, da cultura agrícola, né, depositar lá. E muitas vezes também eu tinha que retirar um dinheirinho. Eu tinha a minha caderneta, a caderneta dos meus irmãos, a caderneta do pai, que estava tudo aqui em casa guardado, né? Então, a Caixa Rural funcionava a partir de cadernetas e de dinheiro.
o trabalho, né? Então, é focos e mais focos guardados na minha mente que eu gosto de contar hoje. Que era a vida da comunidade de Nova Petrópolis na época, né? Claro, a gente aprendeu a falar português na escola, mas a língua fluente, diária, de todos os vizinhos e de todas as pessoas ligadas à família, de casa. Du gehst auf die Kasse, du tust das auf die Kassstelle. Tu vai para a Caixa Rural, tu vai depositar lá na Caixa. Claro, quem atendia era o seu Otto Neumann, muito conhecido, nosso, né? E se falava alemão, naturalmente. Essa lembrança eu tenho, eu vivi. Bom, eu tenho essa caderneta guardada aqui, assinada e escrita lá em 1941. Eu nasci em 39, em 41 já tinha a minha conta, já era associado dessa Sicredi, se conhecida só Sparkasse, Caixa Rural de Nova Petrópolis. Veja só, eu já mencionei um pouquinho antes a minha família, como era dinâmica nesse ponto, consciente dessa Caixa Rural, fortificá-la, tinha que ter depositantes. E quem eram os primeiros depositantes? Todos os filhos da família. Assim, meu pai, meus tios, todos. Tem algumas cadernetas guardadas, felizmente, aqui, né? Todos eram apoiadores, conscientes. E a gente tem que pensar realmente o que significa isso. Achar essas cadernetas. Como é que tinha tanto interesse? O avô, um dos fundadores, o bisavô, estava aqui, ó. Todo mundo associado dessa Sicredi. Até onde levou isso? Uma porção de outras caixas rurais interior afora, fundadas, e durante as crises de 1930, 1940, muitas fecharam. Só 9 parece que sobreviveram. 12. Quando veio uma nova restauração dessa Sicredi. Então, aqui tinha essa força de muitas famílias conscientes. Tinha que ser da Caixa. Olha, de fato, tenho uma memória, não me lembro bem o ano. Para que servia a Caixa Rural? De Sparkasse, a caixa de poupança. O dinheirinho que sobrava não se deixava em casa, se depositava, porque lá junto com os outros associados dava um bolo maior e a Caixa sabia onde aplicar também. E os próprios associados, quando precisassem de um dinheiro maior, comprar alguma coisa, tinha como pedir emprestado dessa Caixa. Era uma das finalidades, né? E agora que me pergunta sobre pessoal, o que eu me lembro realmente um fato que só eu posso contar. Meu pai e meu tio tinham a serraria e o moinho nessa localidade, que não sei se era do avô ainda, mas o avô tinha iniciado essa serraria. Moinho já veio do tio do meu avô. Mas o que aconteceu? Como é que era movimentado essa indústria do moinho? Uma velha, era a roda d'água em primeiro lugar, e depois como é que se diz, do trem, vapor, máquina a vapor. Mas a máquina era muito velha, não funcionava mais. E daí eu me lembro de minha curta idade, criança, deve estar registrado naquelas cadernetas de poupança. O que aconteceu? O pai e o tio tiveram que comprar uma nova máquina a vapor, moderna. Mas o que eu não entendia da coisa, mas eu via a preocupação das famílias. O pai,
o tio, a minha mãe, né, a tia, não tem dinheiro que chega para comprar essa máquina a vapor para tocar adiante o moinho e a serraria. Vamos ter que pedir empréstimo para a Caixa Rural. Todos somos sócios lá. E, de fato, aconteceu. Mas todo o dinheiro nosso próprio não chegava dos pais. Então, eu ouvi dizer, tem que tirar o teu dinheirinho da Caixa Rural, também de todos os meus irmãos, juntar tudo para poder comprar essa máquina a vapor. Então, hoje, me faz essa pergunta, nunca contei, mas já que se quer falar a história longa, gloriosa hoje da Sicredi, Caixa Rural de Nova Petrópolis, que era uma caixa de poupança e empréstimo. Então, eu vivi, então, a utilidade dessa Caixa Rural. Claro, e depois eu não sei quando é que eu tive dinheiro, umas moedinhas de novo para continuar depositando. Mas realmente o impulso continuou até há pouco tempo. Foi uma história assim. Os meus irmãos, os primos, também já tinham estado naquele colégio dos irmãos lassalistas. Passei 2 anos lá em Carazinho, depois mais em Canoas, e até uma certa época desistir. Aí eu vim para casa. Eu tinha feito a 3ª série ginasial, início da 4ª ginasial. Mas aconteceu então a minha vida pessoal, que te pergunta sobre mim, eu tive que pensar, e agora? O que eu faço? Vou para a roça também? E a gente não gostava muito de roça, né? Ninguém gosta, como esses dias hoje, esse calor. Mas então eu soube, porque nós sempre tínhamos muita leitura. Nos livros de leitura, os livros, os calendários, os anuários, que eram impressos no Rio Grande do Sul, com muita leitura, muita divulgação, muito aprendizado. O fulano que saía do colégio lá dos irmãos lassalistas ia ser professor. Pronto, eu vou ser professor. Andei por aí e tal. E na época de me preparar, soube que tinha uma escola normal lá em Cerro Largo, que era dos lassalistas. Ao preparar meus documentos, eu soube que aqui em Anarec também tinha uma escola normal de formação de professores. Aí me inscrevi lá. E em 2 anos saí formado professor rural. Né? Isso já estamos no ano de 1958. Né? Formado, professor rural. Encaminhei a documentação para receber uma escola pública do Estado. Governador, naquele tempo, Leonel de Moura Brizola. Incentivo à cultura, todo o Estado. Esperei meio ano, depois de encaminhar os documentos. 13 de agosto de 1959, veio um bilhetinho, como é que se diz, da telefone, telegrama. Professor Uribe, comparecer à Delegacia do Ensino de Caxias do Sul, tomar posse da Escola Rural Isolada de Refugiados Vacaria. Pronto, agora tem minha história já, a partir da minha vida, né? E aí vai dar aula em Vacaria? Em Vacaria. E quando retorna para Nova Petrópolis, seu filho? 1 ano e meio depois. Eu queria continuar meus estudos também aqui próximo e sonhei voltar para a minha comunidade. Isso em 1961. Final de 60. Aí consegui a mudança, a transferência de Vacaria para Nova Petrópolis. Também escolas reunidas isolada de Fazenda Pirajá. Pronto, estou em casa agora, né? Fazenda Pirajá, Nova Petrópolis. Lá uma escolinha do interior também,
onde me senti muito bem e os meus alunos também me sentiram bem. Lá em Vacaria, apesar de ter tido bisnetos de um soldado da Guerra do Paraguai, que teve o pelotão de soldados alemães na Guerra do Paraguai, quando terminou aquela guerra, recebiam pagamento ou terra. E aquele soldado recebeu terras em Vacaria, onde eu fui encontrar uns descendentes de alemães, né, da minha etnia, no caso, né? Então, e essa escola me marcou muito, mas voltei para a minha terra natal. E, então vai ter muita coisa para contar aquela, né? Mas isso não se refere tudo à Sicredi. Mas eu voltei a trabalhar com a Sicredi aqui, né? Aqui perto de casa. Aí continuei sendo associado à Sicredi. Bom, para falar isso aqui, ainda não é uma história muito antiga. Isso é uma história, um fato muito normal, né? Está aí agora, sede própria. Eu me lembro também que frequentei as reuniões, né? Me lembro de algumas lá dentro já. Aí é muito próximo tudo. De 53 a 54, 5, 6, né? Não, a 64, quando estava por aqui. É um fato muito normal. De momento não me marca especialmente um fato muito importante. Mas até mais tarde, quando houve a transferência, toda a economia nacional, mundial mudou e houve essa transferência da sede de assistência local para Nova Petrópolis, né? E toda aquela história é uma outra história, né? Eu só tenho uma lembrança típica, onde eu participei lá, onde está hoje a recepção lá da Sicredi, da Casa Cooperativa. Só que também participei, né? Mas nada de específico. Era um fato normal que acontecia, né? Evidentemente, quem não estava muito ligado à realidade estava apegado ao o que é meu. Aquilo é nosso, é a nossa comunidade. E nós somos uma comunidade boa, famosa. A fundação aqui, um prédio bonito. Agora não vai ser fechado. Então, o choque na comunidade, eu só assistia à reação das pessoas. Não opinei nada, né? Lógico, entendi. Se é assim, vai ter que ser assim, né? Porque nos foi apresentado e alguns mais atingidos reagiram violentamente. Não, agora vamos destruir a linha imperial. Então, é um fato também, fato social, compreensível, né? Mas nós estamos falando hoje de uma história vitoriosa. Alguém vai lembrar só esse momento social, local. A Sicredi está aí, em nova atividade, né? Vai ter uma grande atividade, e a linha imperial vai crescer, vai se tornar mais famosa. Eu já escrevi num comentário meu que toda empresa, quando cresce muito, em pouco tempo, se faz 5 anos, 10 anos, faz uma grande festa. E agora esta nossa Sicredi, Caixa Rural de Nova Petrópolis, na linha imperial, fundada em 1902. Então, agora é um novo brilho, uma nova fase. Só podemos olhar para frente e aproveitar esse foco. E também, para quem sofreu com medo de se destruir a sua localidade, vamos aproveitar esse fato novo e crescer com a Caixa Rural, com a Sicredi, com a localidade, com a linha imperial, com a Praça Padre Amstad e com a história de outros prédios que também precisam ser salvos para mostrar a linha imperial, a Nova Petrópolis, a comunidade, a Sicredi, a Caixa Rural, o que significa cooperativismo.
Tem 2 títulos sobre cooperativismo do Padre Amstad. A nossa capital nacional do cooperativismo, devido ao Padre Amstad, o líder desses fundadores, que constam também, que devem ser conhecidos. Eu já falei bem no início, a minha família, ligada tanto assim, fui perguntado por quê. Porque essa família de fundadores sabia o que significava para o futuro dessa entidade cooperativa. Tem vários focos a serem lembrados e comentados. Os fundadores, diz 20 com o Padre Amstad, mas os outros são 19 com a assinatura. Que pessoas eram? A maioria imigrantes, nativos ainda, lá da Boêmia, Império Austro-Húngaro, não nascidos aqui. Precisamos ver também esse foco, não dá para ir por cima. Muitos não conheço, mas 8 eram dessa família que eu mencionei. Opitz, Hillebrand, John, Neumann, e parentes entre si. Então, essa é uma história que precisa ser vista, que não dá para cobrir essa história, essa realidade. Mas, e justamente então, sendo imigrantes da Boêmia, por acaso, mas eram brasileiros com título eleitoral, porque a República foi proclamada em 1889 e a cooperativa, quantos anos depois? 9, 10, 11, 2, né? A República já concedeu título eleitor para todos estes fundadores. Então, eram brasileiros e descendentes de europeus. Isso é um fato real, fato da história brasileira. A história do Brasil cresceu com toda essa gente de imigrantes. Até os imigrantes lusos de Lisboa, lá das ilhas, como é que chama? Ilhas, ilha principal lá de Portugal, né? Que toda a descendência aqui da região, da Serra e Taquara e companhia, são imigrantes lusos, portugueses, né? Todos nós, a nossa história brasileira aqui, né? E me desviei da sua pergunta lá um pouquinho, né? É a casa comercial do August Stahl, um dos 19 ou 20 fundadores da Sicredi. Então, a história está ligada a essa casa. E a praça é nova, isso é de 1941 em diante. Isso não é século, né? Mas então cresceu a localidade com uma praça maravilhosa. Meu Deus, essa praça e essa casa lá. Naquele tempo de 41, quando foi fundada a praça, já morava naquela casa o Rudolf Neumann. Mas então eu tenho que voltar um pouco para mais histórica. Quando foi construída essa casa, é preciso fazer uma pesquisa pela foto mais antiga da linha imperial, quando ela já existiu. Então dá para ter uma ideia. Mas afinal, ela já é um arquivo histórico, ela é como é que se diz? Um sítio arqueológico. Um sítio. O que é um sítio arqueológico? Lá, então, tinha o comércio do seu Augusto Stahl, né? Tinha uma boa... Quantos filhos? Né? E era um centro comercial lá na linha imperial, no tempo da fundação da Sicredi, né? Ainda sem a praça. E a Sicredi funcionando lá em cima no Morro do Cemitério, lá, pouco mais para lá, na residência do seu José Neumann Sênior, que a gente fala. Então, aí começa a história
dessa casa também. Quando a Sicredi se transferiu na casa, na residência do seu Otto Neumann, neto do primeiro do José Sênior e filho do José Filho, né? Aí começou a movimentação maior da linha imperial. Né? E então, 1928, o seu Stahl já tinha falecido, mas o filho dele, Francisco Stahl, e os irmãos dele continuaram aquele comércio lá. Então, continua o crescimento desta casa. E o Rudolf Neumann, então, comprou desse Francisco Stahl, e essa família Stahl toda emigrou para Itapiranga, Santa Catarina. Bom, dentro dessa casa, não dá para contar todos os detalhes na mesma hora. Por que é tão importante também essa casa Stahl Neumann? Sabe quem nasceu naquela casa? Um Stahl famoso internacionalmente, alguém sabe? Não vai lembrar. O padre Lino Stahl, neto desse fundador Augusto Stahl, nasceu lá naquela casa. Quando ele vinha de vez em quando, ele dizia, eu nasci aqui nesse quarto. Ainda vive esse padre Lino Stahl. Ele foi missionário no Japão em 1948 ou 9, por aí, 49. Missionário no Japão. Estudou teologia na Alemanha. Foi ordenado padre na Alemanha. Em uma certa época voltou. Continua sendo jesuíta. E está lá no Paraná, onde está o nome agora, dos imigrantes japoneses. Bom, faltou agora esse detalhe, mas está lá. Ele se diz, voltei a ser missionário na minha própria pátria, mas só voltando, juntando dados famosos para essa casa da linha imperial. Então não é possível demolir aquela casa, que faz parte da história de pessoas importantes, né? Então, quando o seu Rudolf Neumann, filho do José Neumann Filho, né, que trabalhou como secretário dessa Sicredi uma porção de anos. Mas em 1929, ele comprou esta casa e lá, então, iniciou uma nova vida. Esse é Rudolf Neumann. A hospedaria, porque lá no Rudolf, a Clara, a minha prima lá, que fui visitar, e eu li um cartãozinho, eu acho, né? Um cartão, que um padre de São Leopoldo, padre jesuíta, colega do padre Amstadt, escreveu, deu para Rudolf, agradecendo as belas, as gostosas uvas que ele mandou para eles, porque ele já tinha estado alguns dias na casa deles por descanso. Como é que se diz? Recuperação, né? de passatempo. Como é que, né? E onde é que não tinha casa paroquial? Onde iam na casa do Stahl ou do Rudolf, onde nasceu o padre Lino. Né? Então, tem um foquinho mínimo que dá para acrescentar nessa grande história da linha imperial. Essa casa, fazendo parte da praça, nas festas escolares, 7 de setembro e outros eventos da linha imperial, o seu Rudolf Neumann tinha uma fábrica de marmelada. Não marmelada de uva nem de figo, marmelada de marmelo mesmo. Né? E ele distribuía para os alunos da escola que estavam lá na praça. Então, aí entra a minha infância, que era um ponto de encontro, de festa,
comer uma marmelada do seu Neumann Rudolf, tomar um suquinho de framboesa, né? Coisas boas da vida, né? Não era cerveja, nem guaraná, nem Coca-Cola. Sei que o Rudolf Neumann esteve no colégio também, em Bom Princípio. Ele veio pelo menos 2, 3, não sei quantos anos, com uma boa cultura. Quando ele voltou em 1921, o professor Francisco Hillebrand, professor durante 15 anos lá na linha imperial, já tinha se mudado, tinha emigrado para Puerto Rico, Argentina, para ser professor lá, mas faleceu na viagem. Isso é outra história de um dos fundadores do Sicredi. Mas aí quem tomou conta da nossa escola da linha imperial foi o Rudolfo Neumann, a escola paroquial lá, né? Então, aí começou a vida jovem desse Rudolfo Neumann. Estou voltando em 1921, né? Então, ele foi professor. E consta nos arquivos dele que ele foi uma pessoa de cultura. Ele estudou e até tocou violino. Então, ele regeu um coral lá, a parte da cultura, além de ser professor. E se dedicava muito também à agricultura. Então, lá, dentro dessa casa, ainda tem. Eu consegui entrar lá porque quem residiu até os últimos dias é a Clara Neumann, casada com meu primo, o Dario Hillebrand, que somos todos ligados entre parentes, né? Consegui fotografar imagens dos documentos desse Rudolfo Neumann. Cadernos de estenografia que ele estudou lá. O que é estenografia hoje? Aquela escrita rápida de jornalista, por exemplo, né? Mas então, ele guardou a cultura dele. E quando se fala também da produção de vinhos dele, ele plantou parreirais de uvas finas. Ele teve contato com a Alemanha e com outros técnicos. Lá ele tem uns aparelhinhos da medida da análise do solo, a acidez do solo. Então, aí nesse ponto, veja, essa casa representa toda essa cultura do seu Rudolfo Neumann, que foi secretário, numa certa época lá, da Sicredi. Tudo ligado agora ao conjunto da localidade linha imperial. Tudo, quando se fala, se liga tudo isso. Crescimento e cultura agrícola. Tem algumas fotos bonitas atrás dessa casa, que hoje já é um bairro de Nova Petrópolis, da linha imperial. Era um tipo banhado. Temos fotos de 2 lagos na colheita, como é que se diz, né? No esvaziamento do lago de peixes, que era do Rudolfo Neumann. E o Otto Neumann também tinha criação de peixes. E temos uma foto, nem sei se era de cima do pai deles ou lá embaixo também. Mas então, a história da linha imperial, até ali, começa a ter capítulos. Como construíram? Essa história está escrita pelo Otto também, que trabalharam de noite, com tantas carretas, tantos carrinhos de mão, tanto disso, daquilo, cara. Tudo bem, é uma história bonita, né? Mas se vai olhar hoje, não era tão grande assim, né? Imagine com um carrinho de mão, qualquer banhada é difícil de fechar, né? Mas ali foi um trabalho de mutirão que eles fizeram. Sim, mutirão. O Otto escreve, ele lançou a ideia, e então a primeira noite chegou 5, 6 pessoas. E daí se espalhou a notícia. Na segunda noite ele deu até os nomes.
Chegou fulano, fulano e fulano. E na quarta noite, lá, tinha uma multidão de pessoas lá. Então, essa liderança, isso é cara do Neumann, no caso, né? Conseguiu o outro, né? O Rodolfo e o Rudolf, né? E mostra também que essa comunidade já estava sensível para fazer trabalhos conjuntos, né? Bom, isso foi em 41. Olha, e o Amschat morreu em 38. Mas quando se resolveu a construir a igreja, houve uma decisão provável. Claro, a família Stahl era mais poderosa embaixo. Havia até como é que se diz, um conflito na sociedade, comunidade de cima e de baixo. Quando ia ser construída a primeira igreja de pedra, no lugar onde está atual hoje, que é a segunda. Então, houve um conflito entre as duas comunidades. Mas, evidentemente, hoje a gente vê que lá em cima não podia ter expandido maior. Né? E os motivos principais lá se foram, né? Então, mas a tua pergunta também é sobre, ainda a Sicredi, sobre a fundação, sobre em 1952, do lançamento da pedra. A foto que consta lá, o diploma recebido, que tem a foto só do Guilherme Ullmann recebendo o diploma. Mas esse diploma está em nossa família. O meu avô não pôde estar presente naquele ano do lançamento da pedra, porque já estava de cama. Né? Em 52, março de 52, em 53 foi fundado. Um ano e meio depois ele faleceu. Mas o que representa, então, o recebimento desse diploma é aquele Guilherme Ullmann. E essa foto diz lá que ele foi condecorado por ter sido um dos fundadores da Sicredi, da Caixa Rural. Mas olha, a ata, não assinou a ata. E agora? Existe uma história, nem toda está documentada, mas não assinada. Sabe-se quando a Sicredi, ou qualquer sociedade, faz uma assembleia de debate da situação da comunidade e como é que se diz, a empresa. Eu assisti muitos. Agora vem 20 pessoas precisam assinar essa ata dessa nossa assembleia. Vai fulano, chega, nem todos vão. Então, se eu hoje falo, muitas falam, mas ele não foi fundador, porque ele não assinou a ata. Vamos olhar mais para longe. Naquele tempo, 1902, em dezembro, 28, 29, uma reunião apressada. Precisamos fundar uma Caixa Rural, porque a ideia de fundar a Caixa Rural já vinha de muito tempo. Mas então não foi uma ideia rápida, assim, tal dia vamos fundar e pronto. Não, vamos entender a história verdadeira. Não inventá-la, mas precisa analisar e entender algumas coisas. Houve outras tentativas 5 anos antes já. Por quê? Quem é que estava na fundação da Sicredi? Foi a Associação de Agricultores. Não foi o padre Armstrong que disse, fulano, vamos fundar uma Sicredi. Não. A Associação de Agricultores. Muita gente associada nessa associação de agricultores, chamada Bauernverein, que foi fundada em 1899 em Feliz. E esse grupo de pessoas se reunia cada ano, ou quando precisava, para debater a situação dos seus colegas agricultores, na vivência, na produção, o que iam fazer. E isso tem
Algumas, esse chamava-se o Bauernverein, e tinha as sedes das diversas localidades chamado distrito. E em linha imperial também tinha um distrito que estava reunido lá em Nova Petrópolis naquela vez, né? Que não deu certo, né? Mas aconteceu muitas vezes, né? E se debateu tudo que era assunto. Até eu tenho uma onde se reunia nessa reunião, construir na linha nova uma fábrica de lanifício. Os agricultores, entre si. E quem eram os líderes? Professores, editor de jornal, editor de almanaque, revistas, né? Que estavam unidos, muito unidos, para pensar no crescimento da localidade. Continuou, porque daqui a pouco posso mostrar um documentinho aí, onde consta empréstimos feitos pelo Bauernverein, de pessoas. O Bauernverein era o gerente da Caixa. A associação do Bauernverein geria a associação, não chamada de cooperativa. Aquele nome cooperativo foi criado mais tarde, né? Mas então era uma entidade de agricultores que criou a sua caixa. Uma caixa para botar dinheiro e tirar dinheiro. E daí temos documento que diz Antiga Caixa Amstatt, que lá aquela que foi entendida como Caixa Amstatt, tipo Raiffeisen. Então aí começa. Aí precisa entender a verdadeira história, né? Que não foi assim, fundada assim a pau, né? Ligeira, agora vamos ter que formar. Uma coisa que cresceu aí, né? E isso são documentos reais. É a Caixa Econômica, tem um outro nome, mas tipo a Antiga Caixa Amstatt. Antiga Caixa Amstatt. Que ela se criou, então, como Caixa Amstatt. Aliás, tem uma reunião que eles sugeriram, vamos dar um nome, essa Caixa Amstatt. E o padre não queria. Não, deixa fora meu nome. E quem dirigia muito essa vida associativa, foi 1898, em março, na cidade, hoje município de Harmonia, o primeiro famoso Katholikentag. Os católicos eram muito líderes, né? E tinha lá uma assembleia de 3 dias, um congresso, a Harmonia. E não pensaram lá naquela hora fazer cooperativa, sei lá o quê. Mas quem fez a primeira associação de líderes foi a Associação dos Professores Católicos do Rio Grande do Sul. Quem eram os diretores, fundadores? O professor da linha imperial, Francisco Hillebrand. Um amigo dele muito de cultura, lá de Montenegro, hoje chamado Maratá. Como é que é o nome agora? Siegfried Knist. Esses dois líderes, um era presidente, outro o secretário, o redator da Associação dos Professores do Rio Grande do Sul. E fundaram logo um jornalzinho. O que era isso? A divulgação era, eu digo, a rede social daquela época. E esses professores escreviam, agricultores escreviam, né? Seria o caso do Rudolf Neumann, deve ter lido aquela revista. Ele aprendeu agricultura, viticultura. Aquela revistinha chamada Mitteilungsblatt, folha de comunicação. E era a vida intensa que não se fala muito hoje. Isso, eu estou apaixonado. Por isso precisamos desenvolver. Havia uma intensa atividade cultural entre essas pessoas, né? E temos que saber isso.
Claro que o padre Amstad descobriu um terreno fértil exatamente na linha imperial. Essa família grande, Neumann, Hildebrand, Reimann, Drexler, né? Faix, e era o escrivão, o Steglitz, que ele consta como residente na linha Brasil. Né? Era um dos escrivães. Né? Então, tem coisa para ler. Hoje, como volto a dizer, uma empresa que tem uma boa idade de um século quer fazer festa e quer falar de onde é que ela veio. Tudo isso. Em 1906, portanto, 3, 4, 5, no quarto ano, esse Bauernverein, esse sindicato agrícola, que continuou existindo, né? E foi em todo o estado, tinha ainda, fazia suas normais reuniões, debater os problemas. E numa dessas de bom princípio, em Parecis, lá na terra dos padres seminários lá, que até o padre Lino se formou lá, o padre Rambo, famoso, conhecido, o padre Amstad esteve junto com o Bauernverein fazendo uma reunião, discutir os problemas dos agricultores. E o Amstad, então, vamos fundar a cooperativa. 4 anos depois da nossa aqui. Foi difícil ele conseguir convencer as pessoas. Eu tenho uma redação que ele escreve até, né? E começa a xingar, né? E deu exemplo. Tomem um exemplo lá da linha imperial. No primeiro ano, houve tantos depósitos, tantos contos de réis. No fim do ano já tinha tantos. E tal. Ele apresentou a conta. E disse, como é que vocês não têm coragem de fundar uma cooperativa aqui, né? Em harmonia, em Parecis? Olhem um exemplo da linha imperial. Esse é um bom ponto, né? E assim foi de cidade em cidade. A Santa Cruz do Sul foi um grande centro de progresso. A agricultura é melhor do que aqui na nossa região. Fundaram a sua cooperativa em 1919. Olha, tanto tempo. Mas o padre Amstad, em 1903, parece que ele foi lá e fundou o Banco Agrícola Mercantil em Santa Cruz do Sul. Desafios é a diretoria de hoje, que tem gente bem competente lá, posso dizer. E por isso estou um pouco ligado, mas vejo o crescimento. Por isso eu já disse, atenção, turma, linha imperial é o foco. O crescimento está aí. Nós já estamos festejando, mas a corrente vai, Brasil afora. Então, cuidemos da linha imperial, que lá vai ser o centro de fazer festa. Estando na linha imperial, todo turista ou forasteiro que chega aqui, olha e admira todo aquele aspecto lá. E aquela casa velha lá? Velha. Está na hora de demolir, né? Não, ela tem uma grande história. E essa história agora da linha imperial, com a Sicredi, com a praça, com o padre Amstad, imagine deixar sem toda a linha imperial, as residências, os prédios. A Sicredi 117 anos hoje. Logo mais vai fazer 120 anos. É obrigação nossa, da comunidade toda, salvar a sua localidade, tão grande agora, né? Nacional. Que vai aparecer mais gente para olhar aquilo. E nesse foco, eu já
comentei isso. O trabalho artístico, teatralizado, né, da Célia, vários como é que se diz, natais cooperativos. Isso é um sinal de que a linha imperial vai ficar maior do que é. E então, a base dela, a pergunta começa com aquela casa, a base de uma residência. Vamos ter que pesquisar o que tinha nessa residência, o que representa essa idosa casa lá.